O tema da nossa aula são as leis de Newton. Introdução às leis de Newton. Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta. O agente responsável pela mudança no estado de movimento dos corpos é chamado de força, uma grandeza vetorial cuja unidade é quilograma metros dividido por segundo ao quadrado, e que foi batizada posteriormente como N, que quer dizer Newton. Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, diferente de zero, de forças, ele adquire uma aceleração, que é a variação de velocidade. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. De acordo com as leis de Newton, a massa é uma medida da inércia do corpo, ou seja, da tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado atual, de equilíbrio estático ou dinâmico. Primeira lei de Newton ou lei da inércia. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta, com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Aí colocamos aqui na parte de baixo a fórmula. Então, como que é a fórmula da primeira lei de Newton? O vetor da força resultante é igual a zero. Só é igual a zero quando o vetor velocidade for igual a zero ou o vetor da velocidade for constante. Um exemplo, quando você pisa no acelerador do carro, o motorista pode sentir-se comprimido no seu banco, como se ele houvesse uma força puxando para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Segundo a lei de Newton, ou lei da superposição de forças, ou o princípio fundamental da dinâmica. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Essa lei é apresentada na equação abaixo. Esses risquinhos aqui do lado do A significa módulo. A seta é o vetor, o A, a aceleração. Então, a aceleração, módulo do vetor aceleração é igual ao módulo do vetor força dividido pela massa do corpo. As forças são grandezas vetoriais, portanto, são escritas com uma seta apontada sempre para a direita, acima de seu símbolo. Essa seta não indica o módulo ou a direção da grandeza vetorial, indica somente que elas são vetoriais.
De acordo com a segunda lei de Newton, as forças resultantes aplicadas sobre um corpo produzem nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Podemos ver aqui a fórmula. Vetor, que é a seta da força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Também tem um vetor aqui em cima. Além disso, o princípio da superposição pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, vamos lá. Vetor da força resultante vai ser igual. Se no meu exercício tiver várias forças, então eu vou somar elas, tipo força 1 mais a 2 mais a 3 e assim por diante. Aí, a soma dessas forças eu vou fazer igual a massa desse corpo vezes a aceleração. O vetor da aceleração. Se eu não souber a aceleração, eu consigo calcular através da fórmula ΔV dividido por ΔT. Lembrando que é velocidade e tempo aqui. Terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. Essa lei permite-nos entender que para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, receberemos dele uma força de reação direcionada para cima. Então, um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o modo, porque tem esses dois risquinhos aqui, ó, do lado do F, tá? E aqui em cima é o vetor. Então, a força 1 e 2 vai ser igual a menos o módulo do vetor força 2 e 1. Isso significa o quê? Que toda ação tem uma reação contrária, tá bom? Um exemplo. Se estivermos usando uns patins e empurramos um carrinho de supermercado lotado de compra, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patim e o piso. Então, para que eu tenha a ação e a reação igual, nós precisamos ser o quê? Um sistema que ele seja padrão, aonde você vai ter os sistemas de forças bem equilibrados. Revisão de física, leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, aonde um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, significa o quê? Se você está parado, o seu referencial significa que você não está em movimento. Lembra quando eu expliquei que a física depende muito do referencial, da onde você está. Então, você está sentado na sua cadeira, para mim, você está parado. Se a gente for levar em consideração o astronauta, o seu corpo está em movimento. Vamos lembrar disso no referencial, tá bom? Então, pelo primeiro princípio da inércia da lei de Newton, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. De novo, dependendo do referencial. Lembrem das aulas de movimento uniforme e movimento variado. Já um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, se esse corpo está em linha reta, a tendência do movimento é continuar em linha reta. Se ele está em movimento circular, o movimento dele tende a continuar em círculos, ok? Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Aqui já começa nas leis de Newton os nossos exercícios. O que ele fala? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Esta força é que eu aplico num corpo. Então, por exemplo, você está empurrando uma caixa, então você está aplicando uma força. A caixa é a massa. A junção da massa com essa força, você tem uma aceleração. Significa o quê? Quando eu estou deslocando este corpo,
eu vou percorrer um caminho. Então, tá você aqui e você tá empurrando a caixa. Quanto tempo essa caixa vai demorar para se deslocar? Por exemplo, deste ponto até este ponto, tá bom? Aqui tá a nossa aceleração, a nossa massa, e vamos lembrar que você, no meu exemplo, é a força, ok? Aí eu coloquei um exemplo bem simplesinho pra gente reforçar o que é esse estudo do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Calcule a força que imprime a massa de 68 quilos e a aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa barrinha aqui, gente, é divisão, a gente está trabalhando com uma fração. Nas leis de Newton, a unidade é Newton. E a unidade de Newton representa o quê? Quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício. Então, eu tenho que calcular a força que imprime, quer dizer, a força que é aplicada, esse empurrão, tá? Ou esse puxão. A massa de 68 quilos, então, isso aqui é o peso do objeto, e a aceleração de 12 metros, significa que ele andou o quê? 12 metros por segundo ao quadrado. Então, a resolução. Usando a fórmula, a força que eu quero achar, a massa eu tenho 68 quilos, a aceleração é 12 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueçam das unidades. Então, força é igual a 68 quilos vezes 12 metros por segundo ao quadrado. A força vai ser 68 vezes 12. Você fazendo isso na calculadora, você vai achar 816 quilogramas metro por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei que isso daqui é Newton? Então, como vai ficar a nossa resposta? Força é igual a 816 newtons. Prestem bastante atenção nesse tipo de exercício, porque ele cai muito na ETEC e no Enem, ok? A nossa última lei fala-se da terceira lei, que é o princípio da ação e reação. Significa que se eu puxo algo, essa força é aplicada contra mim. Quantas vezes a gente foi pegar, por exemplo, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco com roupas, e a gente fez tanta força para puxar esse saco, porque a gente não sabia da massa dele, e ele veio com tudo na cara da gente. Por isso que essa lei chama-se ação e reação. Quando uma pessoa me empurra, automaticamente eu empurro ela. Se um carro freia, eu vou ser arremessado para frente do mesmo tanto que esse carro, ele se esforçou para fazer esse movimento. Então, o que está escrito nessa lei? Que toda vez que um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo reage exercendo no primeiro uma mesma força, de mesma intensidade e direção, porém em sentido contrário. Foi o que eu acabei de falar. Aqui no exemplo, esse bonequinho tá puxando esse carrinho. Só que, quando ele puxa, dependendo da força que ele utilizar aqui, esse carrinho vai retribuir essa força igual. Se ele puxar devagar, esse carrinho vai caminhar para o seu encontro devagar também. Se ele puxar com muita força, esse carrinho vai com tudo para cima dele. Então, lembrando que o princípio da ação e reação está muito ligado entre a força e a massa do objeto. Não se esqueçam que esses fatores, eles têm outras forças aplicadas. Você tem que entender que as outras forças aplicadas no primeiro momento de estudo, elas estão nulas. Lembra que a gente vai ter aqui, ó, nesses dois corpos, a força da gravidade. A gente vai ter aqui, ó, para baixo, a força peso dos dois corpos, que nesse exato momento, elas estão se anulando, tá bom? Mas em exercícios mais complexos, pode ser que você tenha que utilizar esses dados.